físico do Flamengo teria agredido o Pedro, porque não gostou da postura dele no aquecimento e também no banco de reservas, depois que o Sampaoli faz as duas substituições, as duas últimas substituições, e o Pedro senta de cara feia. O Pedro Ivo está aqui junto comigo, a gente tentando apurar a informação. O nosso Vini Ribeiro também ajudando a gente, né, Pedro? Me conta a situação, o que você tem de detalhe até agora. Eu acho que é basicamente tudo que você contou, a informação que o nosso colega Caê, do Globo.com, da Globo Esporte, traz. O Vini também, a gente aqui tentando entender. Agora, é algo muito grave, né? A gente precisa entender com calma antes de querer atropelar qualquer tipo de informação, porque é uma agressão de um profissional da comissão técnica a um atleta. E aí, quando a gente passa a debater a ansiedade do Pedro, que a gente falava no jogo do meio de semana, ele quer fazer o dele, parece que constrói, a finalização está mascada, está ansioso, tem algo comportamental, e aí não é dizer se está certo ou errado, mas é um Pedro insatisfeito de não estar jogando, entrando, rendendo. Talvez a leitura que a gente faz aqui de poderia ser um momento, a Dani cita, de jogo de procurar o Pedro, uma referência dentro da área, e aí uma agressão de um profissional da comissão técnica com um soco no rosto, é algo que vai muito além de um bate-boca, de uma insatisfação. Uma briga. De um olhar virado, trocado. Quando escala para violência. Exato. Não há. E é uma questão que extrapola estádio e vestiário, Léo. Porque assim, é o seguinte, direção de futebol, Marcos Braz, presidente do clube, o senhor Pedro ficou de bico porque não quis entrar no jogo e eu quero que ele seja multado. Exato. Exato. Então, se você quis resolver a situação de outro jeito, cara, tá absolutamente errado e, assim, o profissional responsável por isso é ele que passa a ser necessariamente um alvo de possível punição no clube. E é complicado, né? Porque num curto espaço de tempo é mais uma confusão. Recentemente também, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o Gabigol tiveram uma discussão muito ríspida. A coisa não chegou ali a via de fato, porque teve gente que se meteu e se separou, mas eu acho que é de outra ordem. Mas é mais uma vez uma questão de dentro do vestiário. A gente está falando de um atacante e um vice-presidente de futebol. Um atacante e um preparador físico. Assim, não é outra ordem. São dois atletas e pessoas que deveriam ter outro tipo de postura. Eu entendo que são cenários diferentes. A questão do Gabriel era sobre exame de doping. Ele saiu campo porque machucou o tornozelo, aí foram comunicar, exato, é aquela discussão. Mas é uma discussão. Tem uma hierarquia, tem uma discussão. Claro. E um preparador físico que certamente entende, nada justifica, mas ele deve ter entendido que passou moto, que não foi cumprido. Tem um outro cenário aí também de discussão, é mais uma questão que precisa entender, ser entendida, ser explicada, ser falada. Então, eu tô com se houve realmente um soco, eu acho primeira coisa. Não, o que eu tô falando é mais uma questão de animosidade dentro do vestiário. Não é comparar mamão com laranja. Eu vou me ater ao que eu sei e o que, em tese, pode acontecer de agora em diante. Primeira coisa, quando o preparador faz isso, ele está prejudicando o Flamengo. Exatamente. Ele está prejudicando o Flamengo. Eu vou explicar o porquê. Provavelmente ele é um cara da confiança do Sampaoli. A reconstrução passa pelo Sampaoli. Agora existe... Pablo Hernandes, também argentino, veio com o Sampaoli. Agora existe alguma chance, e espero que seja resolvido com uma conversa de todos os lados, e o Pedro já deve estar insatisfeito com a reserva, como a gente falou, com tudo que tem acontecido com ele, pelas escolhas do Sampaoli, e eu não sei se o Pedro tem uma leitura tática de jogo para entender o que é necessário. Às vezes o jogador não tem, o jogador às vezes sabe jogar muito bem, mas não tem uma leitura de compreensão do coletivo, de posição barra função. Para entender exatamente o que o treinador está pensando, o que ele está fazendo. Se o Pedro tiver, por exemplo, muitos amigos dentro do vestiário, pode começar um diz que diz. E o Sampaoli é um treinador de alto nível, mas que já saiu de clubes com, digamos assim, clima ruim. É seleção. Sim. Entre jogadores, com funcionários do clube. E no Flamengo parece que isso não vinha acontecendo. As coisas parecem funcionar dentro da harmonia possível. Ele quer que funcione, ele quer demais que funcione. Agora, acontece uma coisa dessa... Então, assim... E é chato a gente falar antes, assim, porque a gente precisa ver... Tudo que o Flamengo não precisa. Tudo que não precisa. A reconstrução trazida pelo Globo Esporte e que a nossa reportagem também já confirmou, né? Que ele teria sentado no banco, não ficou na área de aquecimento, quando viu que não ia entrar no jogo. E a partir desse momento, o preparador físico foi questionar a atitude dele, dizendo que ele deveria ficar com os colegas. Dele. E ele falou que, na verdade, era ele, preparador físico e a comissão técnica, que estariam faltando com respeito com ele, porque
ele estaria sendo boicotado desde o começo do trabalho. E isso gerou as vias de fato. Passa o caso para a diretoria, o que você falou. Não se Isso resolve também é desse informação que jeito. você está recebendo agora. Não, a informação, eu estou relatando o que foi noticiado inicialmente pelo Globo Esporte, que a nossa reportagem também confirma como verdadeiro. Tá? Então, Eu não li grave. nada, até porque, para ler, eu tenho que botar óculos e eu não estou fazendo esse movimento, estou ouvindo. Eu pago o mico. Eu acho que fica uma situação que beira o insustentável, assim, um jogador da qualidade do Pedro, que realmente tem muito pouca oportunidade, eu entendo toda a dinâmica de jogo, eu entendo que, de fato, as características de quem está em campo se sobressaem às dele, mas com pouco espaço, se sentindo desrespeitado, e agora, se realmente foi agredido fisicamente... Aí é difícil. É que Aí eu agora, vejo um problema. agora ele foi desrespeitado de verdade. exato. Ele não estava sendo desrespeitado. Não, se sentindo O coletivo está desrespeitado, sendo por isso que eu colocado. coloquei. Perfeito. O coletivo está sendo colocado acima do jogador individual. e dos feitos dele pela equipe que são indiscutíveis. E isso é o ninguém muda certo. isso. Isso é o certo. Existe algo mais Agora superior ele a foi você, que desrespeitado. é o Flamengo. Agora ele foi muito desrespeitado. Agora não é. Isso. A ver, a gente está apurando aqui, o nosso Vini Direção, Ribeiro daqui a pouco vai resolver. subir uma nota no espn.com.br, a gente pode voltar a falar desse assunto. E aí eu fico pensando, será o Birner toca num ponto que é importante, assim, de elenco, de dentro de vestiário, de olhar agora como é que se refaz de uma situação como essa, porque tem um jogo muito importante na quinta-feira. Eu não sei a consequência, Esse elenco mas não pode ter pode um ser impacto. abalado. E assim, queira ou não, assim, o Pedro é um jogador que... Os jogadores têm relações dentro do elenco. claro. Tem amizades, tem proximidades, muitas vezes tem panelinhas. O ideal é que não tenha, mas em qualquer lugar tem. Não adianta. É um jogador antigo, com relevância, com destaque do ano passado, e há uma leitura de que é uma comissão técnica de pouco tempo, e a discussão do Pedro de que estou sendo dominado, um soco. É um negócio que vai muito além do Tudo soco. que o Flamengo não precisava. Exatamente. A gente assim, começa o programa falando minutos da depois vitória, de um da evolução, resultado do anímico. Isso. É de um isso. jogo importante. E depois de dois resultados, numa semana de dois jogos grandes e os dois fora de casa. Sim. Pode